Bom dia, pessoal. Hoje, para concluir meu projeto de inovação e criatividade, vou entrevistar uma das maiores revelações do Flamengo. Ele vai nos contar sobre início de carreira, seleção brasileira, o dia a dia dele e alguns campeonatos que ele já participou. E aí, vamos lá conhecer ele? Bom dia, pessoal. Estamos aqui com o Thiago Rodrigues, goleiro do Flamengo. E ele vai contar um pouco da carreira dele, como começou, como está hoje. Vamos lá. Thiago, como começou a tua carreira de jogador? Então, cara, eu morava no Valqueire, ali na Fontinha, morava eu, minha mãe e minha avó, e minha mãe sempre gostou muito de esporte, sempre me incentivou muito a fazer esporte. E ela me levou ali no Valqueire pra fazer a escolinha e tal. Na verdade não era nem escolinha, era pra ir fazer natação, mas eu sempre gostei muito de futebol, e quando eu fui, passei assim, tava tendo a escolinha, eu falei, pô mãe, queria jogar bola e tal. Ela, não, tudo bem. Eu fazia natação e fazia o futebol. E comecei, aí tinha bastante gente lá naquela época, e não tinha goleiro, mas eu queria ser jogador de linha, comecei na linha. Aí jogamos um jogo contra, se não me engano, no Vila Isabel, na linha, eu tava na linha, mas cansava pra caramba. E eu já era meio gordinho. Cansava, corria, o time era meio fraquinho, tomou 15-0. Eu falei, vou pra linha não. Corria, cansava, e falei, vou pro gol, e fui pro gol. Aí joguei um jogo no gol, já não cansava tanto, e perdemos de menos e tal. Perdemos de 8, não foi também tão pouco, 15, mas perdemos de 8. E eu comecei a tomar gosto, aí fui jogando, aí jogava, depois fui pro Cascadura, joguei no Cascadura, só que no Cascadura a gente jogava a Liga, né? Que é um campeonato paralelo à federação, e tinha muita gente que jogava no Flamengo, jogava no Cascadura. Aí a mãe do Leandrinho, que tá no Botafogo, falou assim, pô, vai lá no Flamengo e tal, fazer um teste, não sei o que, eu fui. Aí fui lá, cheguei no Flamengo em 2006, fiz um teste, o treinador era o Pezão. Aí ele, perguntou se eu tinha gostado e tal, que ele tinha gostado do meu trabalho. Eu falei, gostei. Ele, então traz seus documentos. Eu levei meus documentos, fiz tudo que tinha que fazer, passei. Aí fiquei no Flamengo no futsal 2006, 2007. Aí no 2007 eles já fazem diretamente a transição, né? Aí fui pro campo. Aí foi assim, mais ou menos, do Flamengo, tô lá até hoje. E essa transição do futsal pro campo, foi muito diferente? Foi tranquilo? Cara, te falar, no início eu comecei no campo assim em 2007, o gol era gigantesco, nem luva eu tinha. A primeira luva que eu tive foi o pai de um goleiro que tinha lá, o pai do Léo, o Naercio, o nome dele. Me deu uma luva, da Nike Fera, e o gol era muito grande, eu tinha dificuldade, assim, mas... Sim, foi novo? Assim, eu comecei a treinar, a gente treinava pouco no início, né, mas quando começamos a treinar com mais frequência no campo, e fazer mais os exercícios, tipo assim, atividade no campo, ter mais noção do gol, e foi, não que o gol tenha diminuído, mas eu já me sentia melhor, mas foi um pouco difícil no início pelo tamanho do gol e a diferença de campo assim em jogo, acostumado com salão, mas eu gostei. Em 2010 você foi convocado para a seleção, né? Como que foi esse sentimento nessa época? Cara, assim, foi assim, acho que não tem como explicar, porque representar seu país é uma coisa, tipo, que te dá muito orgulho, né? E eu sempre via, porque já tinha tido outras convocações e tal, e tinham ido 2 jogadores do Flamengo. E eu ficava assim, cara, seleção brasileira e tal, caraca. Aí eu tava em casa, na época eu não tinha computador e internet em casa, eu fui na casa de um amigo meu, porque eu já sabia que sairia a convocação, e tava aquela especulação que, tipo, poderia ir. Fui na casa de um amigo meu e saiu a convocação. Eu, cara, liguei pra minha mãe, fiquei felizão e tal. Fui na Lan House, imprimi a convocação, tenho guardado até hoje em casa, da primeira convocação. E quando eu cheguei lá, sei lá, eu ficava olhando assim o escudo da seleção, assim, minha ficha só veio cair quando eu voltei de lá, tipo, realmente, porque é uma coisa que é um sonho de qualquer pessoa, no Brasil principalmente, que todo mundo gosta muito de futebol, e de poder vivenciar isso, um sonho é incrível. Thiago, em 2012 teve um Fla-Flu nas Laranjeiras, final da Taça Guanabara, e foi 2-2 o jogo, teve um pênalti meio que duvidoso. Mas normal. E foi pros pênaltis. E o último pênalti você pediu pra bater. Então, como foi isso? Esse Fla-Flu foi um pouco especial porque era ano de centenário, né? Fla-Flu. Foi até próximo um Fla-Flu do outro, se eu não me engano, jogou uma semana antes do Fla-Flu do profissional. E foi um jogo assim, o time do Fluminense era um time muito bom, nosso time também era um time muito bom. E o jogo, a gente tomou um empate no finalzinho e acabou que foi pra disputa de pênalti. Na disputa de pênalti,
a gente fechou e tal. O Kleber, que hoje é auxiliar do Zé Ricardo, ele treinou durante a semana apenas e tal, eu não bati. Só que na decisão, quando ele fechou os 5, eu pedi para bater o primeiro das alternadas caso chegasse. E ele falou que já tinha escolhido. Ele falou, se pintar o 7º ou o 8º, você bate. Eu falei, tudo bem então, beleza. Aí foi o caminhar, e quando eu peguei o do Danielzinho, eu já era o 7º. Então assim, às vezes pelas imagens dá a impressão de que eu pego, aí eu fico confiante e vou bater. Mas é porque já era a minha vez. Então assim, ainda bem que eu peguei o pênalti, dá pra bater mais tranquilo. Porque... Aí eu peguei o dele e fui bater. Já era a minha vez, então assim, eu bati, fiz, não sabia nem onde eu ia chutar aquele pênalti ali. Eu falei, corri e chapei. Bati lá, então assim, foi uma sensação muito boa, porque tipo, Fla-Flu sempre é um clássico diferente, né? Um clássico muito disputado. E foi no ano centenário ainda, foi bem legal, ainda mais por ganhar dentro das Laranjeiras. Depois desse título, passou um tempo, você foi pra Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aí? Aí também foi pros pênaltis, Corinthians, Pacaembu lotado. 2x2 de novo. 2x2 de novo. Muito flamenguista, muito corintiano. Pênalti. Você foi bater um pênalti, meu amigo. Então, sim, a copinha final é fera demais. Então, quando acabou o jogo, isso aí eu tinha batido um pênalti antes contra o Bahia nas oitavas de final e fiz. Aí eu já tinha mais costume de treinar. Na véspera da final, inclusive, eu bati 10 pênaltis. Fiz os 10 no treino. E quando eu não... Acabou o jogo, eu fui falar com o treinador de goleiro que eles não estavam permitindo a subida. Eu fui no túnel falar com ele. Aí peguei as instruções dele e fui pra onde estavam os jogadores, fui fechar. Quando eu fui fechar, eu perguntei ao Zezé qual é a lista. Ele falou, você fecha. Eu falei, beleza, tranquilo. E foi acontecendo tudo aquilo de novo e tal, e de novo eu peguei antes de eu bater. Aí eu fui confiante, que aí eu já tinha costume de bater. Só que quando eu fui bater, eu botei a bola e olhei pro gol, aí já não era aquele gol de quando eu comecei lá no campo, gol gigante, já era um gol igual do salão. Só vi o goleiro, não via mais nada, não via a rede, não via nada. O gol ali na hora ficou, realmente assim, numa final de Copa São Paulo lotado, o gol diminui, assim. Então foi a sensação que quando eu perdi, eu falei, ferrou, acabou, agora a gente não vai ganhar dos caras aqui dentro não. Primeira sensação que eu tive foi essa. Só que o goleiro do Corinthians lá, ele veio falar uma gracinha, né? Ele veio me provocar. Ele falou, o goleiro não bate pênalti não e tal. Eu falei, beleza, eu fiquei quieto, tinha perdido o pênalti. Aí depois eu fui, peguei o pênalti, eu falei pra ele, agora eu quero ver tu lá pegar, ó. Senão a gente vai ganhar aqui dentro. Aí foi assim, mas conheço ele, um moleque maneiro pra caramba. Mas as circunstâncias do jogo mesmo ali. E foi uma decisão eletrizante. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Minha mãe não conseguia nem assistir o jogo. Quando você começou a agarrar no Valqueire. E quem é o seu ídolo desde então? Júlio César e Buffon, sempre gostei muito dos dois. Porque eu tenho amigo da família italiana, então ele sempre vinha pra cá e falava muito. Lá eu acompanhava o Buffon e o Júlio César por jogar no time que eu torço. E por ser uma referência não só para torcedores do Flamengo, né, mas uma referência nacional. Né? Sim. E até falando de Júlio César, você dividiu o vestiário com o Júlio César. Como que foi essa situação? Muito bom. Júlio César, assim, tenho contato com ele até hoje, falo com ele, liga de vídeo. Eu já admirava muito ele pela pessoa, assim, pelo goleiro, na verdade, e depois conhecendo a pessoa, talvez eu passei a me tornar mais fã dele pela pessoa do que do próprio goleiro. Porque como pessoa é fantástico, muita gente boa, me deu muitos conselhos, sempre me, não mandava, né, assim, mas sempre me indicava o caminho das coisas, sempre falava o certo, o errado que tinha que fazer, corrigia alguns exercícios que, pô, se eu não escutar ele, eu tô morto, né? Tem que escutar, né? Foi o melhor do mundo, foi o melhor do que eu faço. E é um cara fenômeno. Thiago, final da Copa do Brasil, 2017, Flamengo e Cruzeiro. Foi um jogo muito acirrado, 1-1. E só que você agarrou muito esse jogo, agarrou muito. Pegou um chute do Alisson, e só que teve uma situação que não foi muito bem, mas aí beleza. E foi pro segundo jogo, você não jogou. E como que foi isso? Superar a Copa do Brasil? Então, assim, o final da Copa do Brasil foi um jogo bem difícil, né? Porque, pelas circunstâncias, ganhando um jogo de 1-0, muito bem no jogo, estava confiante, e tive a infelicidade de errar no gol do Arrascaeta no chute do Hudson de fora da área. E logo depois eu machuquei minha mão. Então, assim, eu não tive como meio que dar a volta por cima jogando, né? Porque acabou o jogo, eu passei uma semana treinando, aí eu ia jogar no Brasileirão,
que o Rueda ia botar quem fosse jogar a Copa do Brasil para jogar os jogos do Brasileiro. E eu machuquei no treino e tive a fratura. Então assim, eu fiquei 70 dias parado, né? Eu não pude jogar a Copa do Brasil. Então foi uma coisa assim que, pra mim, na época doeu porque, pô, se a gente tivesse sido campeão depois, talvez isso amenizaria porque o erro passaria batido e a gente teria sido campeão, teria conquistado o título. Então assim, foi uma coisa que me marcou, que tipo, por eu ter não sido fundamental na derrota, assim, por a gente não ter ganho o título, mas assim, uma coisa que contribuiu bastante pra gente não ter sido campeão.